Seminário de Doenças Parasitárias. Esse seminário foi mediado pelos alunos de Medicina Veterinária da Faculdade Multivix de Nova Venécia. Neles foram compostos Augusto Zavariz Célia, Érica de Oliveira Ginelli, Fabrício Dias Soares Belic, Fernanda Zavariz Célia e Oswaldo Neves Alves Filho. Esse seminário iremos mediar as principais doenças parasitárias em caprinos, sendo de grande importância para o manejo e criação dos animais. As parasitoses, tanto externa quanto interna, são fatores limitantes que afetam o sistema de produção e desempenho dos caprinos. Iremos abordar tanto parasitas externos, que seriam os ectoparasitas, e tanto parasitas internos, que seriam os endoparasitas. Os parasitas dependem dos nutrientes dos hospedeiros para sobreviverem, e com frequência, um número populacional relevante pode causar doenças debilitante e fatal. Algumas parasitoses que podem acometer os caprinos. Endoparasitoses seriam internamente, seriam eumitose, eimeirose e coccidiose, voltados para protozoários. Ectoparasitoses, que ficam externamente nos animais. Sarna sarcóptica, sarna demodésica, sarna pseróptica, pediculose e miíase, voltadas para dípteros, larvas de moscas. Eumitose. As verminoses são ocasionadas pelas várias espécies de nematóides. Os sinais clínicos que são observados seriam papada inchada, tristeza, diminuição de apetite, crescimento retardado, diarreia, desidratação, pelos arrepiados e sem brilho, tosse, perda de peso e pode levar à morte. A principal forma de contaminação da eumitose é através da ingestão de larvas, que existe nas pastagens e água contaminada. Uma forma da gente identificar é através do método FAMACHA, que ele consiste na verificação da coloração da mucosa do animal, tá? Mucosa ocular, ou então até nas fêmeas mais fácil de identificar na vagina também, porque fica de colorações diferentes. Então, quando a gente tem uma forma um pouquinho mais irrigada, que a mucosa fica mais rosada, é sinal que não precisa vermifugar, tá? E quando a gente tem uma mucosa um pouco mais pálida, tá? É um sinal que já tem alguma contaminação por verminose causada por eumitose. Para a melhor forma da gente evitar essa reinfestação após desverminar os animais é fazer rotação de pastagem, introduzir espécies animais diferentes no mesmo local para poder quebrar um ciclo um pouco desse parasita. Evitar altas taxas de lotação, cortar sempre a pastagem nos horários mais quentes do dia para evitar a migração da larva para a base da forragem. Manter sempre as instalações limpas, secas, sem moscas, com ventilação bastante arejada, tá? E bebedouros sempre higienizados. A manutenção das fezes também é de grande importância para o combate dessa verminose, desse parasita, tá? E sempre longe, além de ser feito de forma correta, tem que estar longe do estábulo de manejo, Os lotes devem ser de forma entre que o pastejo tem que ser de faixas etárias diferentes, tá? Então sempre entrando os animais mais novos primeiro, para depois vir as outras categorias, tá? A nutrição está sempre aliado
ao controle também de qualquer coisa, porque o animal bem nutrido ele consegue ter uma resistência melhor, tem uma imunidade melhor. Geralmente a gente costuma aplicar o antihelmíntico sempre de amplo aspecto, tá? Para atuar em vermes adultos, ovos e larvas, tá? E também matar larvas inibidas, tá? Os principais vermes que a gente pega que são os cestódios, né? Que são vermes em fitas, nematódios, vermes achatados, que podem ter pouca toxicidade. Esses vermífugos, eles geralmente têm baixo custo e alta eficiência e não causa prejuízo ao meio ambiente. Agora eu vou falar um pouquinho da eimeriose ou coccidiose. Esse parasito ele é um protozoário coccídico do gênero Eimeria. Ele ocasiona redução de apetite, emagrecimento, anemia progressiva, diarreia hemorrágica, com bastante fétida, né? Perda de vivacidade, pelos arrepiados sem brilhos. O animal vai perdendo massa muscular com o tempo, até chegar num quadro severo de fraqueza e desidratação, chegando até a morte. Os animais ficam bastante desidratados e com diarreia, tá? Sendo necessário tanto a hidratação parental quanto a oral. Caprinos jovens, eles são bem vulneráveis a essa infecção. Os animais doentes transmitem e eliminam nas fezes os ovos do protozoário, que vai evoluindo para os outros e são ingeridos pelas águas e pastagens ou ração. O diagnóstico deve ser através de exame clínico e exames laboratoriais. O tratamento da eimeriose ou coccidiose, né, ele é feito através do amprólio, né, mais a sulfadimidina, né, e o uso, né, é uso preventivo de antibióticos, né, e ionóforos nos animais, né, de 8 dias a 6 meses. E a prevenção, ela recomenda-se 50%, né, da dose acima por 21 dias na água dos animais, e também a limpeza, né, das instalações, né, com lança-chamas, né, que é muito conhecido como vassoura de fogo, né, e separar o rebanho por idade, por local seco, né, densidade adequada, né, evitar condições estressantes e construir também aquelas esterqueiras, né. E a sarna sarcóptica, ela é causada pelo ácaro sarcóptes, né? E ela caracteriza-se por prurido, né, intenso, que é a formação, né, de pápulas avermelhadas, né, e corrimento seroso. E também que aparece, né, na cabeça, ao redor dos olhos e narinas. E o tratamento, eles são banhos, né, de imersão ou aspersão, né, com organofosforados, né, ou piretroides, e repetir no 10º dia, tá, esses banhos. E a sarna demodésica, ela é um agente causador, né, pelo ácaro demodés, e é conhecida por bexiga devido aos nódulos, né, sobre a pele, né, nas regiões cervicais, peitoral e nas regiões torácicas. E o diagnóstico, ele pode ser realizado no animal vivo, correndo a mão espalmada sobre a pele, né, desse animal. E a sarna demodésica também, os animais doentes, né, eles devem ser separados para evitar a contaminação por contato, né? Até mesmo o contato que eles têm no cruzamento, né? Então, no cruzamento há sempre aqueles animais sadios, né? E o tratamento
fazer ruptura mecânica, né, dos nódulos e usar os banhos e imersão com organofosforados, né, ou piretroides, né, como eu já disse. E também usar a ivermectina subcutânea. E também a sarna pissoróptica, ela é o agente causador, né, determinante, é o ácaro Pissoroptis. É conhecido como a caspa, né, do ouvido, e ela ocorre no cônduto auditivo, interno e também externamente. E com o aparecimento de crostas brancas e quebradiças, sobre as quais se encontram os parasitos, né, em todos os estágios evolutivos, e determinando assim a doença otocárise e pissoróptica também. E a sarna pissoróptica, ela observa-se a queda, né, no desempenho, também a queda no desempenho produtivo, né, devido à intensa coceira que provoca na pele, né, desses animais, que deixa os animais abatidos e sem apetite, e isso pode levar até à morte. E a transmissão se dá pelo contato de um animal com o outro, né? E por isso deve ser feita a inspeção periodicamente do rebanho. E na terapia também, limpar os ouvidos, tirando as crostas e usar acaricidas em solução oleosa, na diluição de 1:3. E sempre também com intervalos de 2 a 4 dias entre as aplicações. Perdiculose, agente responsável, piolho barbicolar, CAPRE, geralmente associada às condições higiênicas insatisfatórias do rebanho. Os piolhos são pequenos, de 1 a 5 milímetros, de cor amarela, claro ou marrom, escuro, e se localizam principalmente na linha dorso lombar e na garupa dos animais, podendo atingir outras regiões. A presença do barbicolar CAPRE é detectado pelo exame dos pelos dos animais. Os sintomas clínicos são falta de apetite, os piolhos causam coceira, deixando os animais irritados e com escarificar de pele, ocasionado ao esfregarem-se em morões, tocos e cerca. Perda de peso, redução da produção de leite, afetado a produtividade, morte por inamigração, pode ocorrer agravamento das lesões e PD+, devido às infecções bacterianas ou por lava de moscas. Profilaxia, inspeciona o rebanho periodicamente, objetivando o identificar a presença do piolho, tão logo ele apareça. Não introduzir animais doentes, identificar, isolar e tratar os animais contaminados, realizar eficiente limpeza nas instalações e usar produtos adequados no combate ao piolho. Um animal infectado pode contaminar todo o rebanho, pois os piolhos passam de um para os outros através do contato direto. Em rebanho infestado, realizar o combate do piolho com banhos e imersão e organofosforado ou piretroides. Repetir após 7 a 10 dias para atingir as formas mais novas do inseto que eclodiram após o primeiro banho. Uso de produtos injetáveis de ivermectina e morexidectina com aplicações em rebanho infestado a cada 30 dias. Amiases, agente causante.
coxomia, omnivorax e coxomia macellaria, conhecida como bicheiras, as larvas de varigeira, mosca de cor azul, esverdeada ou metálica, parasita o tecido vivo ou necrosante, que causam emagrecimento, falta de apetite, queda na produção de leite, inquietações, irritação nos animais, febre quando ocorrem infecções secundárias, sangramento no local da bicheira, mau cheiro, manqueira, além de desvalorização da pele, que fica com a cicatriz permanente. Ocorre 2 tipos de miase. A primeira ocorre às larvas das moscas Chilax ou Mirax, que se alimenta de carne sã, de feridas recentes. Já a fase secundária, o tecido apodrecido favorece o aparecimento de Coxide acelare, que é o aumento ainda mais a ferida, causando mau cheiro, a destruição de tecido, causando sérias complicações. A profilaxia, sendo a utilização de procedimento e recurso para evitar a evolução de futuras doenças, a inspeção periódica desse rebanho, o tratar qualquer ferimento que ocorrer, ou após a prática de alguma utilização traumática, como a castração, a cura de imbigo, a brincagem, a discórnia, o corte de algum abscesso, usar repelente ou fazer uma cura com a solução de iodo de 10%. No tratamento, tem que isolar os animais, retirar as larvas, desinfetar o local e usar repelente, larvicida ou cicatrizante. E, quando necessário, aplicar um medicamento intramuscular também. Com isso, podemos concluir: os caprinos são acometidos por várias doenças que causam a diminuição do índice de parição, do crescimento dos animais, da produção de leite e o aumento no número de mortes desse rebanho. O uso de práticas adequadas de higiene é um fator fundamental para a manutenção da sanidade do rebanho e o retorno econômico para o produtor. O cuidado começa desde a aquisição dos animais, que deve ser adquirido de propriedades idôneas, livres de doenças, vacinadas e vermifugadas. Ao chegar na sua propriedade, deve ser mantida em quarentena. Em caso algumas doenças se manifestam, pode ser controlada, evitando assim a contaminação ao restante do rebanho. A utilização de medidas preventivas e curativas no controle das principais doenças que causa e acomete aos caprinos é de grande importância para o bom desenvolvimento da criação. Assim, o manejo sanitário é a observação dos animais, facilita a detecção de doenças parasitárias em caprinos, reduzindo o prejuízo causado por elas. Contudo, podemos observar, por meio dessa revisão, a importância de conhecer as principais doenças de caprinos, considerando a necessidade de compreender sobre a patologia para desenvolver ações de prevenção, diagnóstico e tratamento para as parasitoses, alcançando assim o objetivo proposto dessa pesquisa. Como contribuição para o tema abordado, sugere a prática rigorosa dessa higiene e profilaxia na propriedade para manter a saúde dos animais, preventivo e controle de doença, tornando assim um rebanho sadio, mais produtivo e lucrativo ao produtor.